É, então, a gente vai ter esse treinamento sobre os dados de desmatamento, e eu falo aqui na condição de usuária dessa plataforma, usuária que bebe nos dados do INPE há muito tempo. Eu sou jornalista e sou pesquisadora, e eu uso essas plataformas para o meu trabalho. Então, aqui é o treinamento dado por uma pessoa que é usuária e quase viciada nessa plataforma. Então, os dados de desmatamento estão disponíveis na plataforma do INPE para 2 biomas, e também bioma Amazônia, bioma Cerrado, e a região da Amazônia Legal, que é o principal recorte da taxa oficial de desmatamento. Então, assim, só para quem não tem familiaridade com essa linguagem, embora elas estejam no noticiário, o INPE produz, então, a taxa oficial de desmatamento, que é o do sistema PRODES. Ela é divulgada uma vez por ano, no final do ano. Ela é medida entre agosto de um ano e julho do ano seguinte. E o INPE também tem um outro sistema chamado DETER, que são alertas de desmatamento. Ele não serve exatamente para medir o desmatamento, mas para indicar uma tendência. E ele produz dados diários para fiscalização ambiental e também que estão disponíveis a cada semana, eles são atualizados nessa plataforma que a gente vai ver. Eu preparei esse PowerPoint aí para que as pessoas não precisassem ficar nervosas, eu tenho que anotar qual é o link e tal. Então, aqui tem um passo a passo. Quem quiser saber as metodologias que o INPE usa para produzir no sistema PRODES e no sistema DETER, o link está aqui embaixo para a metodologia do PRODES, e ao longo da apresentação aqui, os links estão todos disponíveis. A Leila também acho que é uma usuária frequente disso, se quiser dar algum palpite, a gente vai conversando. Eu preparei uma apresentação, porque a ideia aqui é a gente mexer, botar a mão na massa. Mas como era difícil nesse sistema de Zoom aqui, todo mundo está conectado com seus computadores e tal, eu preparei uma apresentação e depois a gente vai meter a mão na massa, tá? Então, só esse esclarecimento inicial, quais são os 2 sistemas, e a gente vai detalhar cada um deles, como é que eles funcionam, qual é o potencial de cada um deles. Então, depois a gente vai olhar o caminho das pedras aqui, esse link do Terra Brasilis, que é uma plataforma extremamente amigável, que você produz filtros de informação, então você tem condições de olhar o desmatamento num determinado município, o ranking dos municípios por região, por estado, o que desmatou em unidade de conservação, o que desmatou em terra indígena, qual é a terra indígena que mais desmatou. Você tem milhares de possibilidades de cruzamentos de informação, mas o link principal é esse daí. Quando você entra nele, você vai ter essa carinha aí, acesso aos serviços imperativos, e a gente vai primeiro olhar os dados, as taxas de desmatamento nesse dashboard de desmatamento do PRODES, que é, como a gente viu, é o sistema do INPE que produz as taxas oficiais de desmatamento do Brasil. Então, a gente vai olhar esse aqui é o passo a passo, a gente vai entrar nessa área aí. Então, quando a gente entra nessa área, a gente vê esse histórico aí do desmatamento no Brasil. O desmatamento, essas taxas oficiais são divulgadas desde 1988, a gente vai ver um detalhe aí no próximo slide, mas aí você tem o histórico, quando é que o desmatamento explodiu nesse período? No governo Fernando Henrique, em 95, e que foi, depois disso, o governo estabeleceu uma reserva legal, uma proteção das propriedades rurais na Amazônia de 80%, não poderia ser desmatado, foi em decorrência desse pico aí do desmatamento, e depois a gente teve um outro pico de desmatamento no governo Lula, ali sob a Marina Silva, em 2004. E ali ela pediu demissão aqui em 2009 para conseguir manter uma política de combate ao desmatamento, e a gente veio, então, decrescendo nas taxas até 2012, que registra, no governo Dilma, a menor taxa de desmatamento da história na Amazônia. Esses dados estão aí, também está o link específico dessa área da plataforma está aí embaixo, para quem quiser olhar. E aí a curiosidade, para quem não tem essa história assim na cabeça, o INPE começou a trabalhar com dados de satélite em pleno regime militar, em 74, e a primeira olhada do INPE, que ainda não tá nessa série histórica, mas ele começou a produzir dados, e eles estão disponíveis na plataforma do INPE, nesse link aí que eu
que eu coloco abaixo, o INPE primeiro começou a olhar a Amazônia, né? Os satélites começaram a olhar para ver se as pessoas que estavam indo para a Amazônia, estimuladas pelo governo, estavam de fato desmatando, porque a política naquela época era de desmatamento, né? A floresta era vista quase como um inferno verde. Então, a política oficial naquela época era vamos desmatar. E o INPE passou a olhar se as pessoas estavam realmente desmatando para a ocupação da Amazônia, isso em 74. É um dado curioso, assim, não ocorre, né? Nas cabeças a gente fica assim, ai, vamos lá combater o desmatamento e tal. Não foi sempre assim, né? Teve um momento na história que não era isso. Então, a plataforma, ela, como eu disse, ela é muito rica em informação. A gente vai ver ali onde tem incremento de desmatamento, a gente vai trabalhar junto, né? Mas eu coloco o link aí. Onde tem um incremento de desmatamento, a gente tem dados por estado, por município, por unidade de conservação e áreas indígenas. Então, a gente consegue ranquear e, num ano específico ou no período todo, qual foi o estado que mais desmatou, qual foi o município que mais desmatou, qual foi a terra indígena ou a unidade de conservação. No período todo ou num período mais curto, a gente tem como filtrar isso na plataforma, eu sou apaixonada pela plataforma, é muito amigável. Então, a gente tem condições de fazer todos esses recortes lá e produzir informação, seja para os textos que a gente vai produzir, para as pesquisas e tal, e eu uso muito no jornalismo. A plataforma, vocês vão ver que ela tem dados da Amazônia, do bioma Amazônia, da Amazônia Legal, que é o principal recorte, né, do desmatamento, da taxa oficial, e também para o bioma Cerrado. No mesmo nível de detalhamento que você vê por município, por estado e tal. Então, aí também está o link, né? E a gente pode detalhar, eu sei que o grupo de estudo aqui está centrado na Amazônia, mas também os dados do Cerrado estão disponíveis. Na sequência, a gente vai ver os alertas de desmatamento, que não são as taxas anuais oficiais, mas eles sinalizam a tendência do desmatamento. A gente vai ver que o desmatamento, a gente teve nos últimos 4 meses, 4 recordes seguidos, no período que o DETER mede esses alertas de desmatamento, faz esses alertas de desmatamento, que é desde 2015 até 2021. A gente teve 4 recordes seguidos, né, de pico de desmatamento em março, abril, maio e junho. Né? Julho a gente vai ver já daqui a pouco, na sexta-feira, daqui a 2 sextas-feiras a gente vai conseguir talvez fechar o dado do DETER de julho, que fecha o período de captação da taxa PRODES, né? Que é a taxa anual. Para a gente chegar lá nos dados de alertas de desmatamento, a gente vai na barra lateral. Isso aqui eu coloquei para vocês depois conseguirem repetir sem ter que ficar anotando, né? Vai no agregado mensal e aí vê o que você quer ver, se é na Amazônia Legal ou se é o bioma Cerrado, e você vai ter os dados, então, tem horas que ele não vai. Tá. Então, quando você abre essa plataforma do DETER, você tem essa carinha aí, lá no alto da página, né? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, deixa eu puxar para esse lado. Tem aqui em cima ano civil e ano referência. Por quê? Porque você tanto pode querer olhar o que acontece no ano, né, 2021, como pode olhar no ano referência, que é o ano de referência da coleta da taxa PRODES. E aí vocês vão ver que é agosto de um ano até julho do ano seguinte. Então, isso aqui você clica em cima e ele vai te produzir, ele vai mudar a cara da plataforma para dizer se é o desmatamento no ano civil ou se é o desmatamento no ano referência, para você poder fazer o filtro que você quer fazer. Aí, na sequência, não sei se vocês conseguem ver aí, você tem, além daquele quadro geral, né, dos meses, você tem como ver qual foi, num determinado ano ou no período que você traçou, qual foi o estado que mais desmatou. Você pode ver por classe de desmatamento. Então, eu quero ver assim, minha pesquisa é saber quanto que a mineração desmatou, né, os alertas de desmatamento na área de mineração, naquele período. Eu consigo medir exatamente o quanto que está crescendo, quanto está diminuindo, quanto foi no mês, quanto foi no período. Você pode filtrar. E esse gráfico aqui que eu adoro, todo mês eu estou
Eu olho quanto que é o acumulado do desmatamento naquele período que você marcou no filtro. Uma coisa importante de dizer é o que o INPE não faz. Né? Na plataforma você não consegue saber o que é desmatamento legal, o que é desmatamento ilegal. Não tem como fazer um filtro dentro do INPE para dizer isso. Você vai conseguir saber isso por outros estudos. Então, eu coloquei aqui o link do MAP Biomas, que é uma iniciativa, uma rede de pesquisadores, coordenada pelo Tasso Azevedo, que foi, né, uma pessoa que tem um histórico aí no Ministério do Meio Ambiente, no Serviço Florestal. Depois ele foi um dos formuladores das metas do clima, nas metas voluntárias do clima em 2002, na COP15, e ele articula, então, essa rede de pesquisadores que produz o MAP Biomas, e que o MAP Biomas é capaz de dizer que a maior parte quase totalidade do desmatamento no Brasil é feita ilegalmente. Não tem autorização para esse desmatamento. O INPE também não identifica quais são as causas, com exceção daquele dado que tem no PRODES para mineração. Você não consegue saber se foi desmatado para colocar gado em cima, se foi para colocar soja em cima, o que foi. O INPE não tem condições de fazer isso mesmo, porque é um tempo, né? Então, eu coloquei também o link para uma plataforma que também faz esse rastreamento, né? A área foi desmatada e ela foi ocupada por quê? Então, o INPE não faz isso, mas tem outros lugares que você pode olhar isso. Eu vou dar uma pausa agora nessa apresentação, porque tem uma outra parte que é de queimadas, que eu não sei se está todo mundo interessado, mas, enfim, o fogo está, né, pegando fogo, né, em vários biomas, e a gente tem condições de ver isso também na plataforma do INPE, mas eu proponho agora que a gente vá para compartilhar aqui uma outra tela, que é justamente aquilo que a gente falou. Agora a gente está na área do INPE, né? Eu não sei se vocês conseguem. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tem alguma dúvida até aqui? A gente pode entrar na Leila, quer fazer alguma observação? Alguém quer perguntar Não, tá alguma coisa específica? Se a gente pode entrar na navegação, eu não sei se vocês conseguem colocar uma tela de navegação e olhar aqui ao mesmo tempo. Não sei como é que... Porque, né, o ideal seria que a gente tivesse com um telão e cada um com seu computador. Mas eu vou aqui repetir os caminhos e vocês podem também testar se conseguem fazer isso, e se tiver alguma dúvida, então, pede socorro. Então, como a gente fez lá, né? Primeiro aqui é o desmatamento, o INPE pensa um pouquinho, porque é muita informação, a gente vai chegar rapidamente lá. Então, aqui a gente tem aquela página lá que eu mostrei, a gente tem as taxas de desmatamento, né, ao longo da história. Se eu quiser, por exemplo, né, e aqui ao lado você vai ter por estado, e depois você vai ter filtros aqui, né? Então, aqui, né, nessa plataforma, eu posso querer ver só 2020, que reflete agosto de 2019 a julho de 2020. Nesse período foram desmatados 10.851 km² na Amazônia. Legal, que é a região, não é além do bioma, é a região da Amazônia legal. Se eu quiser olhar só em 2020, eu clico em cima e vejo lá, a maior parte do desmatamento foi no estado do Pará, depois Mato Grosso, eu tenho os rankings. Tá? Então, se eu quiser pegar período Bolsonaro, né, as taxas divulgadas no governo Bolsonaro, eu clico em cima dessas duas colunas e eu vou ter o dado para esse período. Se eu quiser pegar isso para os recortes que a gente vai fazer, né, Mauro? Então, eu posso escolher um recorte aqui e ver qual foi o estado que mais desmatou, e posso ver a taxa de desmatamento em cada estado aqui. Então, ele tem um detalhamento possível, e essa coisa que eu acho maravilhosa na plataforma do INPE é que você pode fazer o filtro que você bem entender, né? Você pergunta e ele responde muito rapidamente, eu acho bem rapidamente. Então, assim, diga lá. Marta, tentando só pensar aqui nessas taxas de desmatamento que são apresentadas, elas são absolutas, correto?
Hum. Então, é a taxa de desmatamento absoluta por estado, né? Que está aparecendo ali do lado direito. É no Brasil, por estado, e aqui ela está apresentando, não sei o que você está chamando de absoluta, mas aqui é no período. Não, mas não proporcional ao tamanho do estado, por exemplo. Ah, tá. Mas isso você pode Né? fazer, né? É só fazer uma regra de É, preço. Você faz uhum. ali. Mas Ou isso então é dá, absoluto, né? O quanto é, cada estado desmatou isso, nesse período. nesse Né? período. Então, todo mundo aí está gostando? Vocês estão amando? Quem não conhecia está amando? Eu tenho várias perguntas, eu não sei se eu faço agora ou se eu faço ao final da sua apresentação, e aí você pode ficar à vontade se o que Não, você se você prefere. tiver alguma coisa específica dessa etapa aqui, você pergunta agora. Se você quiser Eu, esperar também, não tem problema. bom, eu tenho a questão aqui que eu tenho também é em relação a não só as regiões, como você coloca ali, estados, cidades, etc., né, mas em relação a assentamentos, né? Então eu lembro que teve uma época em que o aumento do desmatamento se deu muito em assentamentos. Isso o Uhum. Terra Brasilis não pega, né? Não, não tem. Os assentamentos de Não reforma tem. agrária, etc., não tem. Não, mas eu lembro já ter escrito, quando você entrava em assentamento de forma agrária, teve uma crise, porque o MIC falou mais do que devia, criou uma crise no governo. É, Ali, logo que ele assumiu no lugar da Marina Silva, e tinha esse recorte que os assentamentos de reforma agrária estavam liderando, e foi uma crise interna no governo quando ele chamou a atenção para isso, mas não tem. Esse dado de recorte é dentro dessa área aqui, olha, a Amazônia é legal, incremento de desmatamento. Então, se você clicar lá, vai pensar um pouquinho, e aí você vai ter o recorte para municípios, estados, que já está aqui, né? uhum, Então, o aumento de desmatamento nesse estado, e de novo, você pode selecionar o ano que pretende, o período a série histórica aqui é menor, de 2008 a 2020, e você certo. pode, então, olhar o município que mais desmatou, Isso está é vendo bastante aí? interessante, os municípios, né? É novo, né? Antes do Já, Terra Brasilis. né? O Terra Brasilis é de 2000 e quê? 17, 18? Eu não lembro quando ele era, mas eu já pegava isso aqui no meu mestrado, eu peguei dados daqui de município, então já tem algum tempo que estava, não era dessa forma amigável que você fazia a consulta, eram Ah, umas planilhas e tal que lia. Eu não lembro desde quando que no Terra Brasília, mas você pode ficar em 2020, qual foi o município na Amazônia que mais desmatou. Então acho que era quem era que estava olhando para o município que falou na é reunião a anterior? Thaís, né? Se eu não me engano. Então, aqui tem todas as Zanelli. taxas e tal, no período Fabiano, que né? você quer ver. Uhum. Enfim, dá para olhar. Eu acho bem interessante, Sim. né? E unidades de conservação também, da mesma forma. Não sei se Essa era vocês uma querem. outra pergunta. Por exemplo, a unidade de conservação, ele não consegue também nos dar uma separação entre proteção integral e uso Não, sustentável? não. Mas aí você olha no. Se bem que o Ministério do Meio Ambiente, mais uma das perversidades, tirou do ar a base do SNUC, né? Que você também tinha uma plataforma assim bem amigável, que você olhava todas as unidades de conservação, que eram proteção integral e tal, o que tinha crescido, aumentado. Isso saiu do ar, já tem mais de ano, ou 2 anos, e não voltou. Você perdeu a transparência de olhar esse sistema porque ele saiu do ar. E também tem terra indígena, da mesma forma. Volta ali para a gente ver, fazendo um favor. Isso inclui, ô Marta, unidades de conservação federal, estadual e municipal, é isso? Aqui eu não tenho certeza. Deixa eu olhar aqui na lista se estão todas. Porque, Eu acho que teoricamente, são sim, ó, as porque a área de federais. proteção ambiental da Sim. Baixada Maranhense, eu não tenho muita certeza, não lembro de ser Tem que olhar. Você consegue ver uma aqui se área se é proteção federal. integral. Pelo nome, você consegue ver se é proteção integral ou não.
Mas se você for fazer um detalhamento de unidades de conservação, você tem que usar cruzar os dois dados, né? Uma coisa que eu não falei é que os dados do Terra Brasilis, eles são todos baixados para Excel, tá? Aqui nessas coisinhas, essas barrinhas, você tem download para transformar em Excel, tá? Uhum. Então, tem como usar fora da plataforma, esses dados são todos trabalháveis. E a indígena também, ele pensa um pouquinho e ele já nos dá qual é a área indígena que mais matou, né, nesse período de 2008 a 2020. Se quiser olhar só 2020, está aqui. E aí você cruza com outros mapas, né? Também dá para baixar. E você tem detalhamento, então, do desmatamento nessas áreas. Se você for olhar para o Cerrado, eu sei que não é o tema da pesquisa, mas você vai encontrar o mesmo tipo de informação. Então, o caminho está aqui, né? Deixa eu voltar para o... Uma outra coisa, esse ranking, se a gente baixar ele é maior, né? Aqui, desse lado da tela, ele é o é. 13º ali, mas ele é um Se resumo. baixar... Eu não baixei esses dados aqui, não usei em planilha de Excel, mas você tem como... Deixa eu voltar agora. Ele tem atualização de quanto em quanto tempo, Marta? Não, a taxa PRODES é anual. Então, esse PRODES ele teve até uma atualização bem recente, que o INPE fez uma correção na taxa. Quando divulgou, era 11 mil, não sei quantos quilômetros quadrados, aí eles ajustaram para 10.900, o que está aí na base agora. Porque eles fizeram um anúncio e depois fizeram... Isso é comum acontecer. Mas ele é atualizado no PRODES, é atualizado anualmente. Então, agora a gente vai olhar os dados de avisos, alertas de desmatamento, que é essa parte do INPE que você consegue monitorar ali. Dia a dia, né? Talvez semana a semana, alguma coisa do tipo, né? Você consegue... Eu digo que é semanal, a atualização que eu mais uso é essa semanal. Então, a gente está aqui, a gente viu lá em cima, né, na apresentação, que dentro do dashboard dos alertas de desmatamento, então, a gente tem nessa coluna lateral, escolhe se é a Amazônia Legal, se é o bioma cerrado. Eu vou entrar aqui na Amazônia Legal, porque é o que está nos interessando agora nesse momento. E aí vai aparecer uma coisa linda. É ótimo. É o INPE mesmo quem faz o levantamento do cerrado? Sim. Hum. Então, os dois aqui, Amazônia e Cerrado, não tem dos outros biomas, né? Acho que se não A tivesse SOS Mata focado Atlântica tem, né? A SOS Mata no, Atlântica com o INPE, ele faz sim, o desmatamento da Mata Atlântica, né? mas não Eles, está inclusive, têm na dados. plataforma aqui. Na plataforma do INPE, né? Não da Terra Brasilis, mas é no site do INPE, se eu não me engano, né? A gente vai voltar lá, na parte na outra parte, que é a parte de queimadas. Ele está pensando mais, né? Mas vai abrir um quadro aqui, que é aquele quadro geral. Só um ponto Vamos lá, vamos falando enquanto enquanto ele não abre, abre. que eu acho que os alunos de ciências ambientais têm interesse também, Marta, é sobre os mapas, né? Quer dizer, dá para fazer também um download dos mapas, né? O Da mapa estava região. ali embaixo, né? O mapa por cor. Exato. Então, assim, dá para, se você pega, por exemplo, uma reserva extrativista ou uma unidade de conservação, estava Chico Mendes, né, que estava aparecendo, né, eu consigo fazer o download do mapa da reserva Eu acho que não, viu? com Eu o acho que talvez nessa desmatamento. nova plataforma que vai entrar no ar. Mas você Eu tem acho que como... consegue baixar o dado, não é, Marta? E aí o dado você baixa. vai para o Excel e aí você pode gerar o gráfico. Um gráfico. Tá. Então, os dados estão disponíveis. Os mapas, você pode copiar o mapa que tem na plataforma, né? Porque no PRODES tem o mapa.
Então, a gente agora entrou aqui na plataforma dos alertas de desmatamento, e ela tem a mesma, como eu estava dizendo lá, né? Tem o ano civil, tem o ano referência, você coloca o ano civil. Eu estou com medo dessa internet estar meio lenta, então vou deixar no ano referência, tá? Mas o que você pode fazer? Por exemplo, a gente agora não tem ainda, julho não terminou, né? Então, a gente tem dos meses do ano referência, que da taxa PROS, a gente tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você vai clicando em cima para dizer o que você quer que fique ativo. Então, a gente já tem, da próxima taxa oficial de desmatamento, a taxa oficial de 2021, a gente já tem 11 dos 12 meses do ano de referência. E a gente vai ver aqui o tamanho do estrago, né? Bom, aqui março, a gente vem em alta no desmatamento de janeiro. Janeiro, fevereiro aumentou, março aumentou, abril aumentou, maio estourou, junho foi um pouco menor e julho a gente ainda não tem, o mês todo a gente tem uma parcial, que depois eu clico aqui. E o que a gente tem? Comparando nesse período do DETER, que vem desde 2015, agosto de 2015, a gente teve o maior março da história, o maior abril da história em alerta de desmatamento, o maior maio da história e o maior junho da história. Isso saiu em todos os jornais, enfim, né? Tá todo mundo muito atento. E se você passar aqui para a parte de baixo, que eu também coloquei lá é só correr a página, você vai ver que no período da taxa PRODES, entre agosto e junho, que é o que a gente já viveu, a taxa PRODES de 2021 já acumula alertas de desmatamento. Isso aqui não é exatamente para medir, mas para sinalizar. O DETER é um alerta de desmatamento para orientar a fiscalização e ela aponta uma tendência. O DETER aponta uma tendência. Então, a gente já tem aqui, já fato consumado, um alerta de desmatamento que somam 7.295 quilômetros quadrados, nesse período entre agosto e junho de 2021. Agosto de 2020 a junho de 2021. Já é um desmatamento que supera esses anos aqui, 2019, 2018, 2017, 2016. E está quase tão ruim quanto a taxa recorde, que é a recorde desde 2008, que foram os alertas de desmatamento de 7.557 quilômetros entre agosto de 2019 e junho de 2020. Se você quiser olhar, né, julho também, o julho está parcial até dia 17, em metade do mês. Não conseguiram algum controle aqui de desmatamento, pelo que a gente vê. Né? Metade do mês não está sinalizando metade. Aqui a gente teve o todo, tem que fazer a continha. Bom, se metade do mês deu isso aqui, a gente pode ter um julho tão ruim quanto um junho, mas talvez não chegue tanto quanto a maio. Enfim, só metade do mês já está em 625 quilômetros quadrados de alertas de desmatamento. Vocês estão conseguindo ver se vocês conseguem fazer igual? Vocês querem um tempinho para olhar? Então, aqui, se eu quiser olhar, por exemplo, só 2021, eu consigo ver quais são os estados, né, que estão pior na fotografia. E se eu quiser voltar ao período todo do DETER e olhar, por exemplo, só a mineração, eu desativo os outros. Isso daqui é o que tem de alerta de desmatamento e mineração. Eu mexo muito com isso, né? O garimpo ilegal na Amazônia, sobretudo. Então, a gente vê que em 2021, esse período, né, é o ano que mais desmatou para mineração. Aí você tem ano a ano, tem só nesse ano e tem um acumulado aqui do período. Quanto que a Amazônia perdeu de floresta para atividades de mineração. Que é a única que porque lá na imagem aparece claramente o que é, os algoritmos conseguem entender o que é um desmatamento para mineração quando arranca a floresta e tem o desmonte hidráulico que eles chamam, né?
para tirar principalmente o ouro. Então, você consegue fazer esse tipo de filtro aqui. Se eu quiser, por exemplo, olhar só junho, eu desmarco os outros, né? Se eu quiser olhar só um mês, eu consigo. Isso que eu adoro nessa plataforma. Ela é muito prática mesmo, muito lúdica. É só assim que você tem que repetir tudo. Tudo bem. Se eu quiser olhar só junho, que foi o mês que aconteceu, né? Em mineração, agora eu vou ativar, eu tenho que voltar lá para ativar as outras. Eu não sei qual era a outra que tinha marcado, mas só para manter o mesmo quadro, né? Você tem como ver o quanto desmatou no total aqui, que aparece a área, e também tem como ver o estado. Você pode olhar, fazer um recorte que você bem entender, né? Dependendo da sua pesquisa, você olha. E isso vale também para o bioma cerrado. Agora, Marta, Vamos lá. uma dúvida. Pausa. Alerta de desmatamento Ah. significa o que exatamente? É desmatamento Porque é o seguinte, ocorrido? o deter ele é menos preciso para medir a área e ele é mais rápido, né? O sistema, assim, para caracterizar os sistemas, né? O PRODES ele é mais lento e mais refinado. Então, Certo. o deter não é para, quando fala assim, você lê no jornal, né? Neste mês, a Amazônia desmatou aqui 1.031 quilômetros quadrados. Mentira, não é isso. Não é isso que o INPE está dizendo. O INPE está dizendo que os alertas de desmatamento somam essa área. Ele não está medindo o desmatamento. Ele está Uhum. sinalizando que ele emitiu para fiscalização diariamente. Aqui tem avisos diários. O IBAMA recebe esses dados diariamente para fiscalização ambiental. Ele está sinalizando a tendência. Então, ali ele soma alertas de desmatamento, porque ele não é preciso para medir a área, né? Ele vai sinalizar para a fiscalização ir lá e tentar coibir aquele desmatamento, e então é um sistema de alerta, ele não é um sistema para medir a área. E Tá ele também claro? não inicia em 88 como o PRODES, né? Ele inicia bem É mais depois, recente, é mais recente. Então, é 2015 para cá, né? de Então, 2015 para cá. que está lá no... Marta, posso Oi. perguntar uma coisa mais prática? É que eu estou tentando fazer o que você está fazendo, eu me perdi um pouquinho. Você está em qual? Eu tô Então, aqui, eu eu entrei. estou no dashboard, é porque eu devia ter mantido uma tela para cada um, né? Eu estou no Terra Brasilis, o Sim, dashboard do avisos de desmatamento, alertas de desmatamento. tá. Quer que eu volte lá? Vamos lá voltar. É É porque eu estou porque, com a... é porque tem dois de avisos, né? Olha Tem só, está desmatamento. aqui, tá? Aqui é o inicial. Sim, sim, Agora, a gente sempre está olhando o dashboard e o dashboard aqui, que é onde a gente filtra os dados. tá. Então, eu entrei aqui, aí eu escolhi o agregado mensal, que é onde aparece da Amazônia. Uhum. Então, eu cheguei aqui, aqui na lateral, na barra lateral, Ah, no agregado mensal e dentro da Amazônia, né, que é o que a gente está olhando. ai, não, E tô aí a gente filtra, acho que era só julho que a gente estava olhando. Não, julho é a metade do mês, né? Que não, tô tem, aqui entendendo. informa a data. A última atualização Uhum. é dia 16, que deve ter atualizado hoje para o dia 16. Isso. Então, na semana seguinte, ao final do mês, então vai ser ali para meados de agosto, a gente vai ter o dado de julho fechado. Você conseguiu aí, Ana? Não, eu consegui. Eu acho que eu tava no avisos diários, por isso que tava um pouco diferente. Aqui eu coloquei lá no PowerPoint o passo a passo, porque muita gente cai aqui em aviso diário, aí não dá para fazer esse tipo de dado, né? Porque a gente não vai, a gente não é fiscal, né? A gente não vai para lá, então a gente Uhum. está olhando aqui para tendências, para o acumulado, para períodos. Então eu acho melhor olhar por aqui. Perfeito, obrigada. Alguma dúvida?
Gente, acho que Vocês vai... estão achando lindo ou só eu que sou apaixonada por esse? eu tô achando super legal. Para pesquisa vai ser maravilhoso. Eu É porque você tem consegui abrir aqui, dá Ele pra é gente lindo comparar até mesmo. dos 2 anos, né? A gente clica lá em cima nos anos, a gente escolhe quais anos a gente pode comparar Sim, tranquilamente. sim. Você olha aqui, não, eu só quero olhar desse ano, eu quero olhar todos os meses desse ano. Você diz para ele o que você quer e ele faz. E é rápido, né? Ele pensa rápido. Então, Uhum. assim, né? Você até teve uma redução aqui, e aí você pode comparar também com o período porque tem um período de desmatamento crescente na Amazônia, né? Historicamente, se você colocar os outros anos, que coincidem com períodos de chuva e de seca, né? Num período de chuva é mais difícil desmatar, passar o correntão, né? E para os satélites também ficava mais difícil, né? Hoje, cada vez menos, os satélites são atrapalhados pelas nuvens, né? Eles conseguem driblar as nuvens, mas tem um movimento aqui de período mais baixo, de desmatamento, né? Olhando para os meses, e períodos mais críticos, né? Geralmente, esse final do período da taxa PRODES é um período bem complicado, né? Historicamente, são desmatamentos Períodos bem de elevados. maior, né? Então, dá para ver isso. O- E também dá para ver, por exemplo, quero ver só Pará, eu tenho como ver, ou só em Rondônia, no Amazonas, ou, enfim, você pode fazer o filtro aqui, é uma plataforma muito, muito amigável, né? Dá para brincar aqui muito. Não sei se tem dúvida aqui se quiserem fazer pergunta, tá? Se não estiverem conseguindo fazer. Eu acho que a apresentação ajuda na hora de repetir esse trajeto aí, porque tem o passo a passo. Acho que agora eu posso voltar para para a Eu acho, apresentação. só fazer um Acho que, comentário que eu vamos acho lá. bastante conveniente, que é essas áreas por classe, né, ali, porque até onde eu me lembro, o PRODES, ele via corte raso, não é isso? Único e Então, na exclusivamente. metodologia, naquele link que está lá, diz É, exatamente o que ele vê. Né? Eu não vou me aventurar aqui a repetir qual é a metodologia do PROD, mas está disponível lá o que ela vê, o que ela não vê, de mas degradação, de nessa corte raso. classe, dá para ver que é mineração, desmatamento com vegetação, degradação, que são coisas Né? relativamente distintas, né? Sim, Desmatamento com solo exposto, por exemplo, que me parece que é o mais próximo do que o sim. PRODES faz, que é o corte raso, né? Que eles Uhum. chamam. Mas eles Mauro, se você conseguiram clicar nesse, classificar, né? se você Oi. clicar nesse izinho aí, ele vai dar a classificação dessas. Pronto. Olha É, lá. pois é, e eu achei que foi um avanço do que tinha, né, anteriormente, né, ó. Porque ele começa a classificar o tipo de desmatamento, né? Se é degradação, se é um É porque o desmatamento, algoritmo ele identifica, né, na imagem de né? satélite o que foi cada coisa, né? Não dá para ver o que aconteceu depois naquela área desmatada, né? E nem se é legal ou se é ilegal, mas ele consegue identificar porque tem uma caracterização bem forte, né? O que é o desmatamento por mineração. Se você olha as áreas de mineração, consegue ver o estrago que é, então dá para identificar, fazer essa distinção por classe. Tem alguma dúvida nessa parte do PRODES e do DETER? Uhum. Não, Não? Marta, achei fantástico. Dá para repetir? Vocês se sentem assim aptos a repetir? Quem quiser repetir para ver o quanto desmatou, vocês vão ficar viciados também em olhar o que está acontecendo. Eu toda sexta-feira de manhã vou lá para ver a última atualização, para saber o que está acontecendo. A gente fica meio viciado. E eu vou então voltar para aquela apresentação para a gente olhar. Não, não é essa. Queimadas.
como é que a gente chega lá? Queimadas foi um tema recente no noticiário porque o Metro fez houve uma live com a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, e o presidente do Inmetro falou: o INPE vai parar de divulgar dado de queimada. Tem sempre essa tensão, né? Porque o INPE, enfim, é a excelência, mas tem sempre essa tensão. Ontem mesmo teve uma notícia, porque agora o Ministério da Defesa tem uma antena, ele vai passar a dizer, fazer alertas e tal. Quem faz os alertas de desmatamento é o INPE, mas enfim, tem uma ciumeira ali, uma disputa de poder. Mas então, o Inmetro falou que o INPE não ia mais divulgar dados de queimada, justamente no momento em que, enfim, o bioma Amazônia queimou muito no mês passado e, enfim, não dá para sair do radar, né, queimada, então isso soou muito mal, houve uma reação fortíssima e o INPE não deixou de divulgar, os dados estão disponíveis. E como é que a gente vê esses dados? Né? Na página inicial do INPE, que tem aí, www.impe.br, na lateral esquerda, tem aqui o itemzinho queimadas. E aí, dentro do queimadas, vai abrir a gente vai fazer esse caminho, né? Tem uma plataforma gigante, aí, vários produtos. E o que a gente olha? A gente olha para essas estatísticas e gráficos aqui, por biomas e regiões. Quando você clica aqui nessa, onde está a setinha, vai aparecer uma página que a gente vai chegar lá, mas que é possível ver, então, o número de focos de queimada mês a mês. Isso também vai sendo atualizado, então a gente tem aqui até ontem, provavelmente, do mês de julho, quantos tem focos de queimada. E a gente viu, então, que em junho onde está aqui a setinha, em junho de 2021, a gente teve o maior número de focos de queimada desde 2007. Então, a gente consegue fazer essas comparações, né? Aqui está o mínimo e o máximo, um período que essa tabela é maior no corpo todo. Mas você consegue fazer esses cruzamentos aqui de queimada. E agora, nesse mês, tem um número menor registrado aqui, mas você consegue ver mês a mês. Então, dá para ver também o que está pegando fogo na Amazônia e nos outros biomas, né? Vamos voltar agora para navegar nessa última parte. Aí eu abro para a gente... Deixa eu só ver onde é que eu estava aqui. É que tem umas coisas encobrindo. É só abaixar. Só para repetir esse... Então, a gente está na página inicial do INPE. Como eu falei, na barra lateral a gente acha a partezinha de queimadas. Tem menos gente interessada em queimada do que em desmatamento, né? Como eu disse, abre uma página gigante e que a gente vai olhar para esse item aqui. Os focos de incêndio, risco de fogo, que foi o CELIMA da semana passada, estão aqui, né? A plataforma do INPE é linda, do INMET era uma coisa escolar, assim, os pontinhos coloridos. Mas a gente está olhando agora para aqui, né? Estatísticas, gráficos, estados, biomas e regiões. Funciona da mesma forma que a plataforma Terra Brasílias, você faz o filtro que você bem entender. Então, o que foi notícia mais recentemente foi as pessoas acharam por esse filtro bioma, pegou lá bioma Amazônia, você também pode escolher por região e tem Amazônia Legal, e aí vem essa página grande, que era aquela que eu reproduzi lá, e também você pode baixar os dados para Excel, para trabalhar em cima deles. Então, aqui é que a gente viu que o número de focos de ativos de fogo na Amazônia, no mês de junho de 2021, só não foram superados na série histórica por 2000, era o maior desde 2007, né? Desde 2007 não tinha tanto foco de incêndio na Amazônia. Então, assim, os dados estão disponíveis aqui. Acho que para a gente ancorar o nosso trabalho, a gente vai ter
vai beber nos dados do INPE, não tem como, né? A gente vai fazer, e são umas plataformas muito amigáveis. Eu vou ver se eu coloco aqui o link, ou eu posso mandar depois no grupo, o link para essa nova funcionalidade que o INPE vai lançar no Terra Brasilis no dia 30, semana que vem. Que é um novo produto, né, da plataforma, e que você vai poder ver no mapa, é um negócio assim, super bacana. Então, se alguém tiver dúvida, se alguém achar que não consegue repetir o passo a passo, se achar que tem alguma dificuldade na apresentação, porque a minha intenção foi justamente dizer, né, como é que você volta e refaz esse caminho para achar o dado. Se ele quiser acrescentar alguma coisa, alguma pergunta, estou aqui. Eu, na verdade, tenho uns comentários só O mais INPE, eu gerais. estou vendo aqui que a Leia Vai. falou, já se manifestaram e tal, houve ali uma contenção de danos, né? É, O IMET falou que não devia, assim, porque ele estava fazendo uma presença ali para a ministra, e o INPE não tirou do ar, e a plataforma do IMET não se compara, né? Na verdade, é um sistema e os órgãos estão unidos, né? Cada um na sua especialidade, só que o INPE, quando faz alerta de o risco de fogo, ele usa não só os dados de temperatura e vento e tal, mas ele também combina com dados de uso do solo. Então, ele tem um risco de fogo mais sofisticado do que o IMET, né? Mas vamos lá. Justamente o oposto do que a gente pretende fazer na nossa linha de pesquisa, né? Pois Eles querem evitar as evidências para fazer política pública sem elas. Porque é surreal o que a gente está vivendo. Os caras não querem os dados corretos. E assim, é uma coisa ridícula tentar encobrir dado de desmatamento, porque diferentemente do que aconteceu com o censo, por exemplo, que a gente não teve censo, né? O último censo é de 2010, e acontece um apagão de dados. No caso de desmatamento, não tem como esconder. Não é só o Brasil que tem satélites. E os satélites, né? Tem lá os satélites que o Brasil usa, o INPE usa, né? O mundo inteiro tem olhos para a Amazônia. Não adianta esconder desmatamento da Amazônia, não adianta esconder queimada. Então, é uma coisa ridícula esconder dado, porque ainda que eles consigam calar o INPE, que eu acho muito difícil, porque tem uma reação muito forte, outras instituições vão fazer isso. Então, não tem como tapar, né, esse dado, não tem como omitir. Como o próprio Amazon, né, que vai vir na semana que vem aí dar o curso. Não é né, coincidente, né? Então, assim, o que a gente tem de oficial é o INPE, não é uma coincidência de métrica, né? Mas é também um sinalizador, né? E está lá disponível. A gente vai ter o treinamento com o pessoal do Amazon na semana que vem. Isso. Eles não é coincidente, mas é porque a metodologia é outra, mas a tendência é bem próxima, né? Então, a tendência é próxima, sim. Porque enxerga o que está acontecendo, né? Exato. O que é super legal, porque mostra que, né, converge, os dados estão indo na mesma direção. Né? Sim. Então, agora, então, assim, é tão maluco, né? Porque os dados do Sivers, por exemplo, que são usados para desmatamento, eles são gratuitos para o mundo, né? Sim. Então, assim, é claro que tem uma conjunção de dados de diversos satélites, mas assim, não tem para onde, nem internamente no Brasil, esconder, porque os dados estão disponíveis para acesso livre, você não tem nem que pagar por eles. O que o INPE desenvolveu e que tem excelência são os algoritmos para a leitura das imagens de satélite, né? Então, quando ele combina várias imagens de satélite, ele depura a leitura do que está lá, né? Porque eu, por exemplo, se eu olho para uma imagem de satélite, eu não consigo dizer nada. Mas o algoritmo diz, e eles sabem usar os algoritmos. Então, tem até uma disputa entre o Ministério da Defesa, o Sensipan, porque essa inteligência de ler as imagens de satélite é uma coisa que o INPE desenvolveu. Né? Então, isso é a excelência do INPE, é a leitura do dado de satélite. Mas o olho está lá e não é um olho único, né? São vários olhos olhando. Não tem como tapar esse dado. Mas vocês acham que quem não conhecia consegue seguir esses passos para achar os dados de desmatamento? Tanto o anual, que é a taxa oficial, quanto o que vai apontando a tendência?
Tem uma mão levantada aqui da Thaís. Thaís, fala aí, Thaís. Não, eu gostei muito da introdução, eu já tinha familiarizado um pouco com essa plataforma. Eu tô com uma curiosidade sobre o Map Biomas, na verdade. Saber, né, a diferença. Você já sinalizou, né, num caso que o Map Biomas pode complementar Ele tem essas até o informações. link. Eles estão mais atrasados, eles não têm essa coisa do alerta ali para dar a taxa e tal, mas eles conseguem. O que o Map Biomas faz, né? Vou explicar assim nos limites de informação que eu tenho, tá? Ele consegue cruzar com várias outras informações. Então, ele cruza a informação do desmatamento, dos alertas de desmatamento, com as autorizações de desmatamento e com o cadastro ambiental rural. Então, ele consegue saber o que foi desmatado dentro de área que os proprietários rurais disseram que era reserva legal, disseram que era APP, que era área para ser preservada e que foi desmatada, e o que teve autorização ou não. Então, ele consegue chegar a um dado, que eles divulgaram agora, deve ter um mês e pouco, eu estou meio perdida no tempo, mas esse relatório que eu coloquei lá na apresentação, que já acho que já é o segundo anual, que consegue, assim, 90 e tantos por cento do desmatamento na Amazônia é ilegal. Ele não foi rastreado com autorização dada pelo órgão ambiental de supressão de vegetação. Esses dados são muito complicados. Assim, em 2018, o Ministério do Meio Ambiente dispunha dados de autorizações, ele consolidava dados quanto cada estado tinha concedido de autorização de desmatamento. Esse dado sumiu do ar, tá? Também na limpeza de dados aí, né? A página do SNUC saiu do ar, e esse link que permitia no Ministério do Meio Ambiente, que até usei, ou no doutorado, ou no mestrado, enfim, em algum eu usei, era um dado ainda incipiente, porque ele não tinha um período muito claro, então não dava para fazer comparações com o desmatamento ocorrido e a autorização legal concedida por cada estado, mas que você já tinha uma aproximação, esse dado saiu do ar. Então, o que o Map Biomas faz é justamente cruzar esses dados e dizer isso aqui é desmatamento ilegal. Então, é um trabalho bárbaro. Eles vão lançar agora novas plataformas, porque o Tasso Azevedo assim, não só o Tasso, né? A equipe toda do Map Biomas é uma super equipe, é uma rede de pesquisadores ultra estimulada. Eles estão assim trabalhando o tempo todo, já tem várias versões novas sendo lançadas. Ontem, por acaso, eu vi uma plataforma que vai ser lançada, que é o Map Biomas Água, que tem tudo a ver com a crise hídrica. Então, esse vai ser lançado em agosto. Então, assim, eles estão lá o tempo todo olhando para a mudança do uso do solo, e agora a água também vai entrar, e depurando essas informações, né? Então, é um trabalho valioso, mas ele não tem a rapidez de produzir uma taxa, ele não produz taxa oficial de desmatamento, ele não tem a rapidez, né, desses alertas de desmatamento, mas eles fazem estudos que permitem ver, por exemplo, o que é desmatamento legal e desmatamento ilegal, e ver que a maioria é desmatamento ilegal, né? Entendi, muito bom. Nossa, muita qualidade. E está lá no site, está tudo aberto, também você navega no Map Biomas, você faz cruzamentos que você precisar e tem os relatórios que eles fazem, muito, assim, excelentes. Mas eu acho que não é tão intuitivo quanto Terra Brasílias, né, Marta? Não. Ele é Ele é bem um mais pouquinho difícil de mais navegar. complexo, né? Mas Ele precisa de um treinamento que a gente pode mais até pensar específico. depois. Porque o Pedir Terra ao Brasília me impressionou pela ludicidade aqui, né, da plataforma. Porque quando se fala em acesso à informação ou transparência, né, se critica muito a forma como os dados são disponibilizados pelo governo, né? Então, um dos pontos críticos é esse, né? Quer dizer, você disponibiliza uma planilha de Excel é uma coisa, você disponibilizar a partir de uma plataforma como essa, de um software, né, como esse, que é bem lúdico e que de alguma forma você clica e que começa a te dar dados e até mesmo a te induzir a fazer algumas perguntas de pesquisa, né? Sim. Porque é isso que ele colabora também, né? Porque você começa a ter uma visão mais integral do desmatamento
comparativamente e que você pode ir mexendo nos dados e tratando instantaneamente, né, a ponto de você começar a ver tendências que dentro de um Excel, por exemplo, você não conseguiria, né? Ou você teria muito mais dificuldade. Então, eu achei fantástico nesse sentido também, né? O É Terra muito Brasil. amigável, né? Muito. Então, estou Ele tem aberta. eu entrei no mapinha também aqui, eu fiquei curioso lá em cima. E ele mostra uma figura ampla, assim, tanto do Cerrado quanto da Amazônia. E ele traz bem as áreas desmatadas, né? Numa visão, né? Numa visão mais ampla desse desmatamento a partir do mapa, né? Então você tem uma visão de cima do Brasil e mostra muito bem essa parte do arco do desmatamento, né? Que eles chamam e tudo mais. Sim. Dá para brincar aqui, dá para passar o dia brincando. O tédio não existe. Melhor que videogame, né, Marta? Eu não posso falar de videogame. Não sei. Não faz parte. Mas eu acho que isso aqui é uma super ferramenta e tal. E vai ser muito útil, eu acho que, para o trabalho. Para não ficar dependendo, né? Você pode olhar, você não precisa pegar na literatura, né? Você pode olhar aqui o dado mais atual possível, né? Você não precisa ficar olhando o que foi publicado sobre, porque está tudo aqui. Você olha na hora que você quiser, o que você quiser ver. Então, eu acho isso bárbaro. Vocês acham que deu para fazer um passo a passo, de ver como é que funciona? Nossa, eu achei Alguma dúvida? maravilhoso. Sensacional. Eu queria só te perguntar, Marta, se você vai disponibilizar a sua apresentação para a gente com esse passo a passo. Então, bate-papo, peraí. Bate-papo. Eu fiz isso no outro. É aqui. Pronto. Está aqui no. Vai carregando aí. Obrigada, Marta. Agora está aqui. Se tiver alguma dúvida, deixei meu e-mail aí para. Não consigo fazer a mesma coisa. Pode. Eu posso disponibilizar no grupo também, lá a sua apresentação. Eu baixei ela, vou disponibilizar lá no grupo do projeto. Tá. Então, se tiver alguma dúvida, agora ou depois, estou à disposição. Demorou menos tempo do que a gente imaginava? Uma dúvida que eu tenho, Marta, é por que eles não incorporaram a Mata Atlântica, né? Ali no Terra Brasilis, ou se... Não sei se você sabe se eles já vão incorporar ou não tem plano pensam para em incorporar. Porque o Cerrado, de fato, ele não pertencia ao PRODES antigamente, né? Eu acho que o Cerrado foi incorporado... eu não lembro o ano, mas assim, quando eu estava estudando, a minha tese foi o avanço da fronteira do Mato Piba. Não tinha, né? Não, eu usei os dados. Ah, você já usou os dados? Não tinha de uma forma tão amigável, mas já tinha, né? Então, o Cerrado, bom, eu amo Cerrado, né? Embora o meu mestrado tenha sido Amazônia, meu doutorado foi Cerrado. É estratégico para as... Se eu começar a falar de Cerrado, não vou parar. Mas é estratégico para a reserva hídrica, né, do país. As principais nascentes das principais bacias estão localizadas no Cerrado. E teve um vazamento, né, quando começaram a conter o desmatamento na Amazônia, teve um vazamento para o Cerrado. E é onde avança a maior fronteira agrícola do mundo, é no Cerrado, nessa região do Mato Piba, né? Tem mais uma pergunta? Não. Gente, fiquem à vontade, tá? Alguma pergunta? Eu fiquei com uma dúvida, assim, olhando rapidamente aqui, que você, para monitorar queimadas, você vai
próprio site do INPE e vai naquele caminho que você mostrou pra gente, né? Queimada. Mas aqui no Terra Brasilis tem uma opção, né, pra gente ir em foco de queimadas. Aí eu fiquei com dúvida, assim, por que que você... Eu nunca olhei essa barra aí, não. Eu não usei ainda essa parte aqui do... eu nunca comparei com a outra lá, né? Deixa eu compartilhar. Essa aqui ela tem um recorte só do bioma Amazônia, né? Tá. Pelo que está escrito aí, ó. Focos em áreas de desmatamento em propriedades rurais do CAR no bioma Amazônia. Então, acho que é uma coisa mais restrita do que está lá na plataforma, que é um projeto Queimadas, né? Tá ótimo. Então, eu gosto de olhar naquela área, dar os focos de queimada, mais do que aqui. Não costumo navegar nessa parte, mas aqui tem também por estado, né? Que é uma coisa que não aparece ali. Por estado, tem outras funcionalidades aqui, mas eu confesso que não é uma área que eu tenho explorado, que eu uso, mas são aquelas áreas lá, assim, tanto para pesquisa como para o jornalismo. Gente, então é isso. Se não tiver mais perguntas, alguma coisa? Excelente. Eu nunca tinha entrado no Map Biomas e assim, ele é bem mais difícil mesmo comparativamente com o DTR. Eles estão aperfeiçoando, as próximas plataformas vão ser mais amigáveis, tá? Eu já passei um dia, uma parte do dia navegando e assim, ela é tão amigável quanto o Terra Brasilis, mas é uma coisa que vai conquistando lá. É bem... Terra Brasilis, Marta, só para ficar claro, então, ela é uma plataforma do INPE, desenvolvida pelo INPE. Sim. Pela equipe do INPE. Certo, com dados de desmatamento que também são providos pelo INPE. Então, aí, o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, tem pouca... colabora pouco com isso, né, para prover esses dados. O INPE está dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Quando há divulgação de dados, geralmente é feita de forma simultânea pelo... Agora quase não divulga, né? O Mourão foi a última divulgação de taxa PRODES lá, ele foi para o INPE para apresentar junto com o Cláudio. Mas geralmente são os dois ministérios e tal, mas é o INPE que produz. Assim, você pergunta de ingerência política no dado? Não. Estou perguntando só para saber, né, qual é exatamente o órgão que produz e como o Ministério do Meio Ambiente ou as autarquias ligadas ao Ministério do Meio Ambiente tem relação com a produção desses dados. O IBAMA é o usuário do dado de alerta de desmatamento do INPE. Né? Tem os canais de abastecimento a informação é repassada muito mais rapidamente do INPE para o IBAMA para as operações de fiscalização. Certo. Então, eles se apropriam, sobretudo do DETER, para fazer as fiscalizações imediatas, né? Eles não têm nenhum tipo de mecanismo próprio ali, né? Eu saiba não, posso até perguntar. Teve um momento em que eles estavam usando um dado de um outro satélite, que eu não sei de onde vinha exatamente, eu tenho que lembrar isso. Lembra que teve um momento que o Salles queria comprar um satélite para fazer isso? Ou, quer dizer, queria privatizar, né, o fornecimento desses dados? A coisa mais maluca, né? Andaram comprando dados de uma empresa, até a Polícia Federal comprou dados de satélite, acho que o Sensipan também comprou. Eles sempre tentam inventar a roda, sabe? Como se não tivesse a roda já inventada e andando a 1000 por hora pelo INPE. Eles sempre tentam inventar, vamos comprar imagens de satélite e tal. E, recentemente, em dezembro do ano passado, o Ministério da Defesa comprou um satélite de 179 milhões de reais, que equivale a 70 vezes o orçamento do INPE para monitorar o desmatamento e queimadas e quetais. Comprou um satélite que provavelmente não vai servir para absolutamente nada, que é um satélite de uma empresa finlandesa chamada ICI. É um satélite que a proficiência dele é para enxergar gelo. Acho que não tem gelo na Amazônia, estava falando com o Mauro, que ainda não inventaram o gelo na Amazônia, mas enfim,
eles dizem, a empresa diz que tem capacidade para detectar desmatamento, o governo comprou, já pagou a primeira parcela de 10 milhões de reais, e não sei nem se vai ter dinheiro para pagar as outras parcelas, né? Porque o orçamento está bem apertado, mas os militares, sob Bolsonaro, têm tido tudo aquilo que eles querem, né? Então, não se sabe, não tem empenho, não tem reserva de gasto esse ano para pagar as próximas parcelas, mas ano passado já empenharam, já reservaram no orçamento 30 milhões de reais para pagar esse novo satélite para não fazer nada, né? Mas é um brinquedinho e como eles são comprados via comissões da Aeronáutica do Exército, né, em Londres, na Europa, né, tem várias comissões e tal, são compras, né, grandes, então parece que eles gostam. E assim, eu acho que ele não vai ter nada para fazer em relação a desmatamento, em relação a queimadas e tal, mas em relação à defesa, segurança, eu acho que eles têm um plano bem traçado aí desse satélite. Eles têm para a Amazônia Azul, né, para mar e tal, e eles alegam aquele vazamento de petróleo que a gente teve no ano passado ou retrasado, que eu já não lembro mais. Foi em 2019. E que até agora a gente não sabe a causa, né? Não está definida, né? Provavelmente exatamente. Então, assim, eles usam esse caso para dizer a gente precisa monitorar melhor o nosso oceano, então a gente precisa do satélite novo. O que eu queria dizer é o seguinte, que eles usam isso como argumento, mas o que eles estão por trás ali é um outro tipo de monitoramento. Não é monitoramento benéfico, entendeu? Acho que eles querem usar isso como um outro tipo de arma. Pegando um gancho nesse assunto, Marta e Leila, que são especialistas, tem uma discussão que é bastante interessante, mas pouco desenvolvida, que é a ideia da Pan-Amazônia, né? Quer dizer, no sentido de pensar a Amazônia não só como, né, um bioma brasileiro, mas também como um bioma que é compartilhado com diversos países da América Latina. Uhum. E aí a pergunta que eu queria fazer para vocês, Leila e Marta, é sobre não sei se o INPE pretende fazer isso ou não, ou se em esses outros países também tem ferramentas de monitoramento de desmatamento da Amazônia e etc. nos seus próprios países, se vocês sabem alguma coisa a respeito ou em relação a isso. Eu não tenho informação se o INPE pretende, eu acho que faz todo sentido olhar a Amazônia como Pan-Amazônia, porque não tem assim uma barreira. Se você emite carbono aqui na Amazônia, você vai ferrar o clima lá do outro lado do planeta. Então, não tem barreira ali. O rio que foi contaminado por mercúrio, ele vai acabar aqui ou vai daqui para lá. Então, não tem essa barreira. Eu acho que é importante ver a Amazônia como um todo. Parte dos estudos que eu conheço na área de mineração já olham a Amazônia como um todo, mas não conheço. Eu acho que há dificuldades institucionais de o mapeamento oficial do INPE entrar em outros... Expandir, né, para outros territórios. Eu não sei dizer se vai se concretizar, mas tinha uma discussão na época da produção, do desenvolvimento do Amazônia, do satélite Amazônia, que foi lançado, né, agora recentemente, de cooperação na América Latina. E aí eu não sei se isso andou, se se concretizou, se vai se concretizar, mas tinha uma expectativa disso. E talvez possa até seguir um modelo de parceria que foi feito na época do Sabiá-Mar, né, que a gente também nem concluiu com a Argentina e tal, mas enfim, que está em curso também. Talvez agora com a Amazônia, que tem a previsão do Amazônia 2 também, talvez caminhe para um tipo de parceria assim. Mas não é só assim, do histórico, né? Que lá atrás, quando começou a desenvolver a Amazônia, tinha essa expectativa. Não sei se agora permanece. Porque para expandir não deve ser deve ser mais custoso, mas não deve ser tecnologicamente tão complexo, né? Inclusive já deve ter, né, algum tipo para transformar os dados de desmatamento, por exemplo, do Peru, da Bolívia, da Colômbia, junto aí no Terra Latinis, né? Poderia chamar, fazer um Terra Latinis.
A dificuldade maior é essa de desenvolver o algoritmo que vai identificar o que é desmatamento, o que é outra coisa e tal, e isso o INPE tem, né? Pois é. Então, a imagem dos satélites, a E imagem a está gente não disponível. ouve falar muito sobre desmatamento ou monitoramento do desmatamento em outros países, né? Eu sei que a Estefania aqui no CDS tem uns projetos com o Suriname, com a Guiana Francesa, mas o nível de conhecimento sobre desmatamento deles é muito baixíssimo desses países, né? Eu acho que o Brasil, nesse sentido, está comparativamente muito avançado. Pelo menos é o que me parece, né? Não tenho certeza. Assim, apesar de todo o desmonte, a gente não tem que ter síndrome de vira-lata, entendeu? Eu já fui para a União Europeia falar de dado que a gente tem aqui no Brasil, que eles não têm, de monitoramento de orçamento no nível de detalhamento que a gente tem. O que a gente tem que fazer é preservar essas Exato. instituições que produzem esses dados, né? Preservar o portal da transparência, preservar o CIAF, né? Que não houve sempre na história, né? Mas, enfim, a gente preservar esses mecanismos e a gente é muito bom nisso. A gente faz muita coisa direita, assim, não pode, tem que deter o retrocesso para impedir que ele avance sobre essas áreas, né? Porque a gente tem dado, né? E a gente fica precarizado quando deixa de ter censo, né? Corta o orçamento do INPE, porque o INPE está numa pendura total. Total. A avaliação lá é que não tem condições de levar o DETER do Cerrado depois de setembro, porque não vai ter como pagar pesquisador para fazer. Então, nesse momento a coisa está crítica. Né? Não só lá, né? Eu acho que no Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, né? No meio ambiente, agora eles recompuseram o orçamento, né, que a gente viu lá na Semana do Meio Ambiente, na apresentação, recompuseram o orçamento, mesmo porque tinha sido uma promessa do presidente lá na abertura da cúpula dos líderes sobre o clima, mas está tão desmontado institucionalmente, está tão controlado que a coisa está difícil, né? Porque teve um desmonte da capacidade operacional e tem assim divulgação das operações com antecedência, então o criminoso sabe, né, previamente que vai ser fiscalizado, aí tira as máquinas do garimpo, tira o maquinário do desmatamento, aí não permite, né, no caso do desmatamento pela grilagem, que corre solto, né, você não tem como responsabilizar, porque a terra é a terra da União, é a terra de ninguém, né? Então, não é nem só no caso do meio ambiente aumentou o orçamento, mas está desmontada, né? A instituição está desmontada, está sofrendo. Então, a gente tem que deter esse retrocesso aí. Por isso que a gente depende de vocês três aí, ó, Ana, Marta e Leila, né, para levar esse projeto aí e encontrar isso. Esses problemas aí não só do orçamento, mas também da burocracia, né, das tecnologias e tudo mais, e da participação. Não sei se alguém mais tem pergunta, quer comentar alguma coisa, ou Ana? Não, eu queria só agradecer mesmo a Marta, acho que foi muito interessante, muito legal. Não tinha tido contato ainda com essas ferramentas, eu estou bem encantada, assim, acho que vai ser bem importante para o projeto. Mas é isso, obrigada, Marta. São super amigáveis, né? Assim, são super. Deliciosamente amigáveis. As ferramentas só não são mais amigáveis que você, Marta. Delícia essa apresentação. Obrigada, Delícia gente. essa apresentação. Eu fico à disposição, tá? Quem quiser, só chamar. Que ótimo, obrigado por poder contar com você, Marta. Acho que eu vou interromper a gravação aqui.